Vamos lá. Segunda parte. Oremos em uma só voz. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer que só por hoje na sorte. Justiça nós já falamos, né? Já. Legal, vamos lá. Pra quinta emocional. Humilhação. A gente parou nessa. Seja por situação de bullying ou por um ambiente familiar nocivo, ou seja, uma criança, ela tende a ter uma aceitação fraternal. Ela tem que ser aceita pela família ou pelo seu ciclo social. Ela tem necessidade, é biológico da vida. É biológico da vida. E essa aceitação ela vem desde o ventre. Desde o ventre. Ela vem desde o ventre, essa necessidade de aceitação da criança. Né? E quando ela tem um ambiente familiar nocivo, ou seja, a criança que cresce sendo constantemente submetida à humilhação ficará traumatizada. Esse trauma impactará sobretudo sua autoestima, deixando-a triste e ansiosa. Como adulto, terá pouca ambição pelo futuro, justamente por não confiar em suas potencialidades. Tirou 5 na prova, lendo 10. Ô burro! Você é burro! Famosa comparação. O seu primo faz melhor que você. Olha o seu primo. Olha o filho da fulana. Olha não sei quem. Por que você não é assim? Humilhações na escola, entre outras situações. Precisamos interiorizar isso. Precisamos ter um momento de meditação. Precisamos criar esse hábito de escrever sobre nossa vida, sobre nosso passado, sobre nossa infância, para identificar uma dessas feridas emocionais que é a humilhação, identificar por que a gente não é ambicioso ou porque nós somos ambiciosos demais, né? Porque toda falta traz algo em excesso ou em falta. Traição. Alguém identifica? Traição. Promessas não cumpridas, uma atitude aparentemente inocente, adotada pelos pais e responsáveis. Quando afirmações como, se você fizer a lição, te levo no parque, ou se você raspar o prato, vai poder pedir o que quiser, não se cumprem. Ou seja, se você fizer isso, eu vou te dar isso, mas nunca chega. Mas nunca chega. Está em jogo bem mais que a frustração da expectativa da criança. Para ela, é um golpe à confiança, que deposita nos pais ou responsáveis, que são infalíveis no seu entendimento, ou seja, aquela figura deveria ser o exemplo. Pelo exemplo, se está sendo ensinado que não se pode confiar em ninguém. Que o mais seguro é não acreditar, porque assim se evita o sofrimento. Quantas vezes? Vamos voltar lá na infância. Vamos voltar lá. Tudo isso aqui é questão fraterna, pai, educação, cultura, herança, certo? Mas também existe no nosso cotidiano no dia de hoje. Humilhação, insegurança, traição. O alicerce, o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas ações. Eu vou partir com você aqui, você vai lá e fala pro cara. E aí, irmão, existe uma criança dentro de mim aqui. Existe uma criança dentro de cada um aqui. Olha lá. Qual que seria o automático? O mais seguro. Não acreditar. Por quê? Assim você evita o sofrimento. Por isso que você acaba não se abrindo. Quantas vezes, e presta atenção, dentro de um tratamento, seja ele depressão, um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, ou com terapeuta, de qualquer distúrbio emocional, qual é a principal ferramenta? Além da escrita, é a partilha. É a partilha.
Aí, por exemplo, eu vou lá, pego uma pessoa com depressão, vou te levar no psicólogo. Já vi vários. Que levou 3, 4, 5 meses para conseguir partilhar um abuso. Já ouvi várias situações que levou 3 meses, ou até mesmo saiu de um tratamento sem partilhar aquela real problema, porque presenciou uma falta de confiança, uma falta de estrutura organizacional, profissional, ética, dentro de um tratamento. Então, volte para o seu passado e entenda, isso é mais simples de identificar. Quem que não foi traído em algum momento da vida? Seja por amigos, seja por relacionamento, seja pelos pais. E quem também aqui não traiu? Não vamos vitimizar também. Né? Mas o principal objetivo disso tudo, o porquê disso tudo é porque nós queremos evitar o sofrimento. Dá licença. Valeu. Mas nós precisamos acreditar. Nós temos que voltar a acreditar. Ah, mas Gustavo, e se eu for traído? Nós temos que acreditar naquele jargão que não é problema meu. O problema é de quem não agiu com respeito por aquilo que eu partilhei, ou por aquilo que eu comentei, que eu abri a minha dificuldade. Por quê? Eu preciso soltar a minha doença, eu preciso me libertar, eu preciso sair do meu cárcere. Se o profissional vai fazer merda, se o companheiro vai fazer merda, se a companheira vai fazer merda, o problema não é meu. O problema eu tenho que identificar o porquê eu me preocupo com o que eles vão fazer com aquela informação. Ah, mas doeu, Gustavo, em mim e tudo mais. Mas espera aí, você não está se cuidando? Você não está se tratando? Então o que importa com o que os outros vão pensar? Verdade. Se você for mais a fundo, sem entrar em julgamento, às vezes a pessoa pratica isso também. E já passou por isso também. A história é a mesma, só muda o personagem. É mais fácil, eu não vou partilhar não, porque ele não vai honrar com a minha confiança. Eu vou sofrer. Quando na verdade você só tem medo. O problema não é o outro. O problema sou eu que não quero passar por medo. Verdade. O problema sou eu que não quero passar pela dor, porque a dor dói. É óbvio. A dor dói. Então é mais fácil eu projetar a culpa de eu não querer entrar em confronto com esse sentimento. Até a responsabilidade pro outro, né? É mais fácil eu falar assim, não vou partilhar não, porque o outro não vai honrar. 12ª. O outro vai me trair. Mas quando na verdade, inconscientemente, eu não quero tocar naquela ferida. Porque vai me remeter lembranças, vai me remeter sentimentos. E eu vou estar só procrastinando a necessidade de tratar essa dor, de tratar essa ferida. Quando nós machucamos lá, acabamos lá, fazer uma analogia, caímos de bicicleta, faz aquele ralão lá. A gente não tem que ir lá lavar e dói pra caramba, porque tem que tirar a areia. Hoje não tem mais metiolate que arde, né? Antigamente se passava. Nossa! Se passava metiolate, ardia. Então toda ferida tem que ser tratada assim. Você tem que enfiar a mão nela. Você tem que saber por que você se sente inseguro, por que você se sente humilhado, por que você se sente rejeitado, por que você se sente com medo de as pessoas te abandonarem. Você precisa entender como isso funciona dentro de você, da onde originou isso e como isso está influenciando na sua maneira de ser hoje. Seja através do pensamento, da reação que você está tendo. Hoje você não está mais leigo no assunto. Hoje você está se tornando conhecedor da sua dificuldade. Mas só depende de vocês. Você expondo ela, você consegue, é bem mais fácil cicatrizar do que guardar pra você sozinho. Com certeza. Olha lá. Aí entra a 7ª, o medo desconhecido. O medo do desconhecido. Olha lá.
Nós, em algum momento, precisam enfrentar os seus medos, seja do escuro, de fantasma, de altura, etc. Esse processo nem sempre é tratado com delicadeza necessária. Ser taxado de covarde, medrosa ou similar fragiliza seu emocional. Como adulto, é natural que seja uma pessoa indiferente, com problemas para manifestar empatia pelos demais. Ou seja, quando eu aprendi a nadar, sabe como eu aprendi a nadar? Me pegaram pelo short e jogaram no rio. Ótimo jeito de aprender. Que ótimo jeito de aprender. Tô abismado, tô abismado. Foi o tom irônico, você não percebeu? Ah, tá, foi ironia. Tô abismado. Obrigado. Eu tô abismado Pensei que você tava com raiva de mim. Não, eu tô abismado desse jeito aí. Cara, olha a insanidade. Eu tinha duas opções. Me deu uma cãibra violenta e ó, demorei pra entrar numa água de novo, viu? Depois só de raiva aprendi a nadar. Mas olha como traumatizado. Verdade. Até hoje isso. Até hoje isso. Então assim, aqui foi um exemplo bem supérfluo, né? Mas vamos lá, o medo do desconhecido. Medo de elevador, de aranha, tem tudo, né? Tem todos os nomes. A aranha, por exemplo, as fobias. Obrigado. As fobias, né? Nem sempre é tratado com delicadeza necessária. Algumas pessoas vão lá, colocam a pessoa no elevador, que tem medo de elevador, e deixa lá. Insanidade. Insanidade. E, consequentemente, é natural que seja uma pessoa indiferente. Ou seja, ela deixa de ter empatia, ela deixa de ter a capacidade. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de dar algo para outro. Ou seja, você se torna uma pessoa fria. Porque o pessoal não entende o medo dela, ela não quer entender. Exatamente. As outras pessoas. Ou seja, e também eu costumo encaixar aqui, por exemplo, ó, vou fazer uma analogia. Olha lá. Vamos ler essa parte aqui, ó. Por exemplo, se está sendo ensinado que não se pode confiar em ninguém, que o mais seguro é não acreditar, porque assim evita o sofrimento, eu não vou ter empatia pelas pessoas. Porque toda vez que eu confiei, toda vez que eu fui humilhado, toda vez que eu fui rejeitado, não foi suprida aquela expectativa que eu tinha de ser amado, de ser suprido. Ou seja, então por que eu vou dar a confiança para alguém, sendo que eu tenho medo do sofrimento? É óbvio. Isso se torna óbvio em nossas vidas. E o medo do desconhecido é algo que eu não sei, correto? Verdade, sim. Eu não sei como vai ser minha vida daqui 6 meses. Mas olha a ferramenta. Hoje eu tenho ferramentas e se eu trabalhar, eu vou me aperfeiçoar. E se eu me aperfeiçoar, daqui 6 meses, eu vou estar bom no que eu faço. Correto? Por exemplo, as faculdades que nós temos aqui. Eu comecei a ler, entendi como funciona, entendi como é, entendi como rege, entendi a ética, entendi como tratar. Daqui 6 anos, me formei e hoje faço com excelência. Eu não posso saber, mas eu posso prever. Dependendo com o que eu faço hoje. Sim, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então assim, se eu não estudar, se eu não buscar entender, se eu não buscar conhecer, se eu não praticar isso... E antes de fazer é o pensar. É o pensar, Né? exatamente. Pensar. É o pensar e projetar no papel. Sim. É a única maneira da gente vai ter de nos conhecer. Não adianta. Eu posso chegar no profissional e falar da minha vida inteira. Ele vai dar um feedback necessário naquele momento. Só que semana que vem eu já esqueci. Ou, deixa eu perguntar pra você o que você comeu semana passada na sexta-feira. O que você vai saber? Eu só sei porque é feijoada. Ah, é? Agora na quinta esquece. Pergunta quinta ou sábado, eu não lembro. Então vai, na quarta. Na quarta passada foi bife. Não, é bisteca. Então vai então. Agora pronto. Não, é. Agora pronto. Mas enfim, né? Mas entenderam onde eu quis chegar, né? Então assim, nós precisamos memorizar isso. E infelizmente, o uso de substância no nosso caso, né,
No caso de cada um aqui, a quantidade, a substância, e piriri pororó, toda aquela história que a gente já conhece, aqueles jargões que já foram implementados. Há uma consequência também de questão de perda cognitiva, né? Que alterou o nosso estado mental e humor. Então nós precisamos trabalhar, reforçar aquilo, né? Interiorizar, memorizar, escrever, ler uma, ler duas, ler três, ler quatro, ler cinco, ler seis. É a faculdade da vida. E detalhe, essa faculdade você só vai se formar quando morrer. E ainda vai deixar de conhecer muita coisa ainda. E muita coisa você vai ver desse mundo sem entender. E detalhe, é melhor que ele entenda mesmo. Certo? Agora vamos lá. Como saber se eu tenho feridas emocionais na infância? O diferencial. É muito simples eu falar para você as feridas que tem e não te dar um pouco mais de ferramentas, né? Vamos lá. Se reagirmos com medo, fuga, negação e agressividade ou qualquer outra conduta negativa de maneira repetida perante certas situações, em caso afirmativo, essa reação seguramente seja a resposta defensiva que leva ao nosso inconsciente como resposta a uma ferida emocional interna com o objetivo de não voltar a sofrer no ocorrido. Que horas que é, por favor? 11h35. 11h35? Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para passar essa segunda parte no segundo período da reunião. É muita informação, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui agora, a gente vai dar continuidade no debate aqui. Legal, família? Beleza aí, Gustavo. Bora vencer. Bora vencer.